Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Matheus Tavares e hoje nós vamos construir uma integração entre uma API Spring Boot e uma inteligência artificial, e isso de forma totalmente gratuita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e agora sem enrolação, bora pro vídeo. Antes de dar continuidade, tem algumas coisas que a gente precisa saber e que devem estar configuradas para tudo funcionar corretamente. A primeira coisa que a gente vai precisar é ter o Java instalado na nossa máquina e o Maven para poder inicializar o projeto Spring Boot. Se você caiu de paraquedas aqui e não faz ideia do que eu estou falando, basta você pesquisar no Google e você vai encontrar isso de forma muito fácil. Se ainda assim você sentir dificuldade, basta deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico para te ajudar. Após isso, a gente vai precisar ter uma conta na API de IaaS para a gente poder gerar uma chave que a gente vai usar em cada solicitação. Então vamos lá, eu gerei aqui um checklist que a gente vai seguir para estar fazendo essa integração. A primeira coisa que a gente vai precisar é criar uma conta na OpenRouter. Então você vai vir aí no seu navegador e digitar openrouter.ai. Após isso você vai cair nessa tela, você vai vir aqui no canto superior direito. No seu caso ainda não vai estar logado, então basta você clicar em Sign In e autenticar com o Google e ele vai ficar desse jeito aqui. Você vai vir no ícone do usuário, vai vir em Keys. Aqui eu já gerei uma chave, tá? Mas eu vou gerar outra só para você ver como que funciona. Você vai vir em Create Key, vai colocar um nome genérico, isso aqui pode ser qualquer nome, tá? Vou colocar aqui Integration Create, ele vai gerar a chave pra gente. Vou salvar porque a gente vai precisar dela mais na frente. Após feito isso, a gente vai precisar criar o projeto Spring Boot. Vou vir aqui no Google, vou entrar aqui no primeiro link, tá? A gente vai estar usando aqui o Maven, vou deixar marcado o Maven. O Java, vou deixar a versão aqui do jeito que está. Aqui eu vou colocar Tavares Matheus, você coloca aí conforme que você achar melhor. A demo eu vou colocar AI Integration. Esse é um projeto de integração entre Spring Boot e inteligência artificial. Ok, aqui eu vou estar usando o jar mesmo, tá? E a versão do Java eu vou manter no 21. Tá? Mas se você estiver usando outra versão também não tem problema. Generate, aqui ele fez o download para mim, tá? Após baixado e extraído, você vai clicar na pasta, vai abrir com Code ou com editor de texto da sua preferência, e aqui a gente já tem a base do projeto Spring Boot. Você pode notar que a gente não adicionou nenhuma dependência. Tá? Aqui no checklist, eu deixei aqui embaixo o passo a passo que a gente vai seguir para estar fazendo essa integração. Então a gente vai precisar aqui de algumas dependências para poder fazer isso. Vou adicionar essas dependências. Após todas as dependências adicionadas aqui no pom.xml, a gente vai dar um reload no projeto. Após isso, vamos criar aqui os modelos. Vou criar aqui como DTO. O primeiro modelo vai ser a pergunta DTO, que vai ser o que a gente vai mandar para a IA. E o resposta DTO, que vai ser o que a IA vai mandar para a gente. Vou adicionar aqui as anotações do Lombok, @data, adicionar aqui em todos os construtores, replicar isso aqui. Vamos fazer importação, perfeito. Após adicionar os DTOs, a gente precisa criar o serviço que vai se comunicar com a IA, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova pasta que vai se chamar Service, vou criar um novo serviço que vai se chamar openrouterservice.java. Vou copiar esse código aqui, ok? Agora a gente vai entender esse código. A primeira coisa que tem nesse código são essas variáveis aqui, que é a API Key e a API URL. E de onde que está vindo essa informação? Ele está vindo aqui do openrouter.api.url e openrouter.api.key. Isso a gente tem que configurar lá no nosso application.properties, ok? Então a gente vai vir aqui em resource, application.properties, e a gente vai adicionar isso aqui, openrouter.key. E essa aqui é a que a gente copiou aqui no bloco de notas. Ok? E a gente vai adicionar também openrouter.api.url. A gente vai entrar aqui no site da OpenRouter. Vou vir aqui em Docs, ok? A gente vai estar usando esse Post Chat Completion e é esse endpoint aqui. Perfeito, isso aqui já vai estar funcionando. A gente vai estar usando o REST Template para poder fazer a requisição da nossa API de inteligência artificial, tá? A gente precisa desse carinha aqui para montar a requisição. Aqui a gente tem um método que se chama perguntar.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o cabeçalho da requisição. Então, para isso, a gente vai inicializar aqui o HTTP Headers. A gente vai dizer que o tipo do conteúdo, né, o content type, ele é um JSON, né? Então, a gente coloca aqui headers.set content type, media type, application JSON. E aqui a gente tem que mandar a API key que a gente configurou lá no nosso application.properties. Por isso que a gente resgata ela aqui, que a gente precisa enviar ela no header da requisição. Então, a gente manda um authorization, bearer aqui e a API key. Perfeito? Aqui a gente vai montar um map, tá? Onde a gente vai ter chave e o valor. Então, a gente vai mandar o modelo. O modelo que a gente vai estar usando é o DeepSeek Chat V3, tá? Ele é um modelo gratuito. Se você olhar aqui no site da OpenRouter, a gente consegue ver todos os modelos que estão disponíveis, tá bom? Então, a gente tem diversos modelos aqui. Nem todos são gratuitos, mas se você pesquisar aqui free, a gente tem diversos modelos aqui que você pode usar de forma totalmente gratuita, ok? Aqui a gente vai montar o nosso map, que a gente vai enviar o modelo e a mensagem. A gente vai mandar uma lista, a gente vai ter uma lista de maps. Quem é a role? Né? A role, no caso, vai ser o usuário. Se fosse... Porque isso aqui representa a mensagem em si, né? E quem está trocando mensagem seria você, né? O usuário, e a inteligência artificial, que seria o assistente. Nesse caso aqui, como só a gente vai estar enviando mensagem, a gente vai configurar role user, que seria o usuário que está enviando mensagem, e o content, que seria a pergunta que a gente está enviando. Se a gente estivesse utilizando aí uma forma de armazenar as respostas da API de IA para a gente, quando a gente fosse enviar isso aqui para a gente ter um histórico da conversa, a gente mandaria, né, a role user, que seria a pergunta que a gente fez, e em seguida a gente mandaria uma outra mensagem com a role assistente, que seria a resposta que a inteligência artificial retornou para a gente, tá? Mas aqui, como a gente está usando apenas para fins de fazer a integração, a gente não vai se aprofundar muito, né? A gente não está fazendo um histórico de conversa, vai ser apenas uma interação básica entre a nossa API e a inteligência artificial. A gente não está configurando e não está se preocupando com isso. Aqui a gente vai montar para fazer a requisição, né? Então a gente vai montar um HTTP Entity, um map, que a gente vai montar aqui, que seria esse map que a gente vai passar. Porque aqui a gente tem que enviar a request e o header, beleza? E aí após isso a gente vai fazer um response entity, vai usar o REST template aqui para poder enviar para a API URL, que vai ser a URL que a gente usou aqui no application.properties. Então a gente vai estar fazendo a requisição para esse endpoint aqui, ok? A gente vai estar enviando um método post, né? A gente vai estar usando um método post. Vamos estar enviando a entity que a gente montou aqui com a request e o header, tá? E aqui a gente diz o tipo, ok? Que esse aqui é o tipo que a gente espera como resposta pela IA. Após isso, a gente vai ter que extrair a resposta, e para a gente personalizar aqui para o nosso DTO, que seria que a gente vai encaixar aqui na resposta, a gente tem que extrair isso aqui. E se você está gostando do vídeo e ele faz sentido para você, já deixa o seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube reconhece que esse é um conteúdo de qualidade e a gente consegue impactar e alcançar mais pessoas. E para entender melhor como que está funcionando essa extração aqui, né, e também o porquê que a gente está enviando os dados nesse formato, a gente precisa dar uma olhada na documentação da OpenRouter, tá? A gente vai vir aqui em Docs, vamos agora aqui na documentação do endpoint que a gente está usando, e aqui tem tudo que é necessário para a gente poder fazer a requisição e a resposta que a API está dando para a gente. Então aqui é a requisição que a gente está fazendo. Então você pode ver aqui que a gente tem um bearer token, né? No header, um authorization bearer token. A gente tem o content type, que aqui está o JSON. A gente passa o modelo que a gente vai usar e uma mensagem possui a role user e o conteúdo da mensagem, que seria o que a gente vai estar perguntando para a inteligência artificial. E se a gente observar, isso é exatamente o que a gente está passando aqui, né? A gente passa o bearer token com o content type, o modelo e a mensagem, né? E a gente faz essa requisição aqui, né? E aí, isso aqui já é o que a IA retorna para a gente, que é justamente o que está aqui embaixo. Pode ver que ela retorna um JSON, que possui aqui um ID, né? Um objeto choices, um array, né? Em que a gente vai ter aqui a message com a role assistant e o content, que é o que a IA está respondendo para a gente. Essa role aqui, ela é justamente a IA. Vamos voltar aqui no Notion, né? Então a gente já criou o projeto Spring Boot, já adicionamos aqui as dependências, criamos os DTOs, o service, e agora está faltando para a gente criar o controller, né? Para a gente poder receber ali as requisições. Antes de criar o controller, a gente tem que fazer uma configuração aqui referente ao REST template. Então a gente vai vir aqui, vai criar uma nova pasta chamada config. Vamos adicionar aqui uma classe chamada appconfig.java. Vamos anotar ela com
configuration, e aqui dentro a gente vai ter que criar um bin do REST template. Isso deve ser feito porque sem essa configuração o REST template não vai funcionar. Então a aplicação Spring Boot ela nem vai subir. Então eu vou comentar o código aqui só para a gente ver o erro que vai dar para a gente. Vou tentar iniciar a aplicação. E ele me retorna esse erro. O que ele quer dizer aqui, né? Que o bin do tipo REST template não tem fundo, né? Ele não existe. Então eu preciso criar esse bin. E é justamente essa configuração que a gente acabou de fazer, certo? Então eu vou tentar iniciar a aplicação novamente com o código descomentado. Perfeito, a aplicação já está rodando. Agora, qual que é o próximo passo, né? A gente tem que criar um controller. Então, eu vou criar uma nova pasta chamada controller. Vou vir aqui, vou colocar o mesmo nome do serviço, OpenRouter. Só vou mudar o final, vai se chamar controller. Ele vai ser um REST controller, tem um request map. Vou colocar /API/AI. Aqui a gente vai chamar o OpenRouter Service, vamos injetar. Agora a gente precisa criar aqui um método que vai receber as requisições para a gente poder chamar o serviço. Então a gente vai criar um método que vai retornar uma resposta DTO, ele vai se chamar perguntar, vai receber uma pergunta DTO. Aqui a gente vai chamar o OpenRouter Service.perguntar. Vamos passar o pergunta DTO e vamos pegar aqui a pergunta que foi passada e vamos retornar uma resposta DTO. Vamos anotar como postmapping/perguntar. Esse carinha aqui vai ser passado no corpo, então a gente tem que anotar como request body. A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer as importações, porque aqui a importação correta, ele vem do pacote org.spring-framework e não do Swagger, tá? Tudo importado. Então agora a gente já pode fazer o teste aqui no Insomnia. Eu vou abrir novamente o Insomnia, vou criar aqui um novo HTTP request. Ele também vai ser um método post, só que agora ao invés da gente apontar diretamente para IA, a gente vai apontar para nossa API. Então vai ser http://localhost, está rodando na porta 8080. O endpoint é /API/AI/perguntar. /API/AI/perguntar. Agora aqui a gente deve passar um JSON. Caso você não saiba qual o formato ideal de passar aqui, né? Na verdade, a gente está usando aqui um pergunta DTO, então a gente vai passar nesse formato aqui. Mas para você saber exatamente como você deve passar o JSON, a gente pode vir aqui no navegador, digitar localhost 8080 /swagger-ui.html. Como a gente instalou a dependência do Swagger, ele vai estar aqui. Vou reiniciar a aplicação para ele reconhecer. Recarregar. Perfeito. Ele já reconheceu aqui o endpoint que a gente está usando. Então eu vou clicar em cima dele. E esse aqui é exatamente o formato que eu tenho que passar, tá? Então eu vou jogar aqui no Insomnia. E aqui a gente vai passar uma pergunta. Vamos perguntar por que ser programador. Perfeito. Aqui ele já retornou uma resposta para a gente, tá? E por que é interessante a gente criar uma API e não fazer a solicitação direto para inteligência artificial? Porque com uma API intermediária, a gente consegue personalizar essa mensagem. Por exemplo, se eu quisesse que essa mensagem fosse retornada em um JSON, eu poderia escrever isso no prompt. Então eu posso colocar aqui, retorne a mensagem no seguinte formato. Então eu passo aqui um JSON e vou dizer para ele retornar a resposta mensagem. Aqui ele retornou exatamente no formato que eu pedi, né? Então, se a gente olhar aqui, ele retornou um JSON, onde eu tenho resposta, aqui a mensagem, e ele retornou aqui na mensagem a resposta da pergunta que eu fiz, né? Aqui tem alguns caracteres de escape que ele adicionou, né? Mas a gente também pode personalizar isso. E por que isso é importante? Se você tem um app ou um front-end separado, ter uma API intermediária é como colocar uma central de controle entre a sua aplicação e a inteligência artificial. Então, além de você ter mais segurança em relação à sua chave de acesso, você consegue ter mais controle sobre as regras, segurança, personalização e até mesmo economizar chamadas desnecessárias à inteligência artificial.